Pessoal, paz de Cristo para todos vocês, aqui Pastor Gerson Santos mais uma vez, para o nosso 5º dia da jornada OBPC, com o tema de hoje é perseverando no caminho. Esse é o desejo de Jesus, que nós possamos perseverar dia após dia, sabe, sem nunca desistir dessa caminhada, sem nunca desistir da fé, até porque Deus não se agrada daqueles que desistem, mas daqueles que perseveram para a conservação da alma, como diz lá em Hebreus capítulo 10. Tá? Então o desejo de Deus é que todos nós possamos ser perseverantes. E aqui, baseado aqui no capítulo 24 de Mateus, tá? Do versículo 10, eu vou ler para você aqui, que é o versículo 10 até o versículo 13, ele diz assim, naquele tempo, veja o que Jesus vai dizer, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, disse Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja aqui como Jesus está dando para todos nós. Ele deseja que todos nós perseveremos nessa fé, nessa caminhada cristã, porque na verdade tudo isso vai acontecer. As guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares, enfim, são tantas coisas que já estão acontecendo, não é? Nós percebemos que após o tempo vai passando, essas coisas estão sendo mais pontuadas, sabe, em cada século, em cada tempo, isso tem sido mais forte, mais visível. Tá? E nós precisamos de verdade que eles perseverarmos em Deus, continuarmos firmados em Jesus. Outro texto interessante que eu gosto muito é Hebreus 12, hoje, quando diz que deixemos os embaraços e o pecado que ele tão perto nos rodeia, corramos com perseverança, com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então Jesus diz que naquele tempo muitos escandalizariam. Então nós estamos vivendo esse momento. São muitos escândalos no meio do povo de Deus, sabe, na liderança, enfim, e na verdade são palavras proféticas do próprio Jesus, né, apontando um tempo, e esse tempo chegou. Os escândalos têm acontecido, as traições estão acontecendo sempre, né? O ódio tem aumentado, sabe? E diz mais, e numerosos falsos profetas. Meu irmão, é coisa terrível. São muitas pessoas se dizendo profetas, mas sendo falsos completamente. E Jesus diz, falsos profetas surgirão e enganarão a muitas pessoas. Então, isso já está acontecendo. Então, o que nós precisamos fazer? Você pode perguntar assim, pastor, então o que eu posso fazer? Você pode perseverar em Cristo. Você pode se voltar para a palavra, sabe? Você pode se voltar para aquele que é o caminho, para aquele que é a verdade, para aquele que é a vida, que é Jesus Cristo, Senhor. Ele deseja apenas que cada um de nós possamos perseverar. Aquele que perseverar até o fim. Ou seja, Jesus não quer que a gente pare no caminho. Jesus não quer que a gente desanime na caminhada. Jesus não quer que a gente desista da caminhada. Ele quer que todos nós sejamos perseverantes. Que todos nós sejamos, sabe, pessoas que, independente das circunstâncias da vida, possamos continuar professando a nossa fé. Independente dos problemas que vierem surgir, porque problemas sempre vão surgir. Dificuldades sempre vão existir, queridos, seja na vida do cristão ou do não cristão. Na vida daquelas pessoas que servem a Deus, como também as pessoas que não servem a Deus. Mas como diz lá em Malaquias, Deus mostra a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Então Jesus quer que todos nós, tanto eu quanto você, possamos perseverar. Essa perseverança em Deus faz com que a nossa vida seja fortalecida. Essa perseverança na caminhada cristã, numa vida de oração, uma vida de comunhão com o Pai, sabe, de intimidade, fará com que nós sejamos fortalecidos. Jesus diz, lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 6, ele fala sobre a intimidade com o Pai. Ele diz, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta.
e fala com teu pai em secreto, e teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Veja interessante que ele vai dizer que ele diz o teu pai. Então Jesus nos coloca nessa posição de filhos, nessa condição de filhos, sabe? Jesus veio ao mundo como filho de Deus e deu essa posição para mim, deu para você essa posição de sermos filhos dele, filhos do Pai. Nos deu esse direito de chamarmos o Deus eterno, Criador de todo o universo, de Pai. Paulo chama de Paizinho, né? Abba Pai, Paizinho. Não é? Então Paulo se expressa de uma maneira carinhosa, sabe? Isso revela intimidade. E essa intimidade, ela vai existir de verdade na vida do crente, quando ele vive o que Jesus está dizendo aqui. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então persevere, e você com certeza vai viver os melhores momentos da sua vida. Caminha com Jesus, continua olhando para Ele, o autor e consumador da tua fé, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.